Olá, pessoal. Eu estou aqui novamente para falar com vocês sobre o Inova Educação e hoje mais focada no projeto de vida. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para facilitar. Para quem não me conhece, meu nome é Renata, eu sou PCNP de Projetos Especiais e sou uma das responsáveis pelo Inova Educação na Diretoria de Ensino de Adamantina. Aqui nós temos uma pauta, né? São 5 atividades, onde estamos e para onde vamos, um acolhimento, a questão dos organizadores curriculares dentro do ensino fundamental e médio, as competências gerais e socioemocionais e uma reflexão sobre o autoconhecimento. O objetivo geral do nosso encontro de hoje é refletir sobre as competências socioemocionais e o seu desenvolvimento intencional. Não dá para a gente falar nas disciplinas do Inova sem pensar nas competências socioemocionais, elas estão atreladas uma à outra. E isso a gente vai fazer por meio do resgate de algumas questões dentro do componente curricular Projeto de Vida. Eu sei que uma das maiores dúvidas de vocês é em relação a como dar prosseguimento às eletivas. Só que não tem como a gente falar em eletivas sem a gente recuperar algumas coisas que aconteceram dentro do componente Projeto de Vida. Aqui tem uns objetivos específicos que depois vocês podem olhar com mais atenção e eles vão se desdobrar ao longo da nossa apresentação de hoje. Também está disponível na pauta para vocês. As atividades, né, que eu já elenquei antes. E nesse primeiro momento nós vamos partir do onde estamos e para onde vamos. No meu último encontro com vocês, eu propus uma ferramenta, que era a ferramenta SHOT, que era para a gente fazer uma análise dos fatores internos e externos, e os fatores positivos e negativos, tanto em questão do que a gente tem de força, do que a gente tem de fraqueza, do que a gente tem de oportunidade e de ameaça. Eu vou compartilhar com vocês o que eu respondi dentro da minha reflexão. Na questão das forças aqui, que ela está dentro dos fatores internos, e ela é um fator positivo, eu coloco as vantagens desse momento, né? Eu passei por uma situação pessoal muito delicada e eu confesso para vocês que esse período de isolamento, ele veio como um presente para mim, porque era uma oportunidade de me reconhecer, de me autoconhecer e uma capacidade de explorar novas possibilidades. Então, eu vi esse momento não como um problema, como um obstáculo, mas como uma oportunidade mesmo. Quais são, então, né, as minhas fraquezas, né, os fatores negativos dentro desse processo? A questão emocional, que estava muito abalada, e a questão de uma certa dificuldade de manter o desempenho dentro dessa nova realidade. Um sentimento de incapacidade para algumas coisas, de achar que eu não dava conta, de achar que tinha que ser tudo muito perfeito, então não dava para gravar um vídeo, não dava para fazer uma atividade em que eu me expusesse mais por conta dessa insegurança. E, ao mesmo tempo, tinha um desejo, né, de fazer as coisas, mas acabava me atrasando, acabava não cumprindo com as metas estabelecidas por conta dessa questão emocional. Qual que é a minha oportunidade, né, nesse momento? Todos nós ganhamos um presente, que é o presente de se autoconhecer nesse processo, é um fator externo, que a gente ouve muito assim, parece clichê, mas a gente ouve muito assim, o novo normal, nós não vamos sair iguais dessa situação, nós nunca mais seremos iguais, né? É um momento de mudança mesmo. Quem não mudar agora, não muda mais. A gente tem ouvido muito isso. Então, a grande oportunidade é esse potencial de crescimento, que são novas tendências, a percepção do outro, a percepção de si mesmo e o surgimento das novas tecnologias de uma forma mais latente, mais real no nosso cotidiano, né? Até então era uma escolha, hoje não é uma escolha, hoje é uma necessidade mesmo para a gente manter a comunicação, estabelecer os nossos contatos, né? É uma necessidade muito grande. E a ameaça dentro desse processo seriam os aspectos negativos de comprometimento mesmo, de me comprometer com uma novidade, de saber lidar com as instabilidades, lidar com todas essas mudanças, lidar com as crises
de uma forma produtiva, que é a exposição propriamente dita. Eu quis compartilhar isso com vocês porque é um processo difícil de ser feito, é um processo que deveria ser constante na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional, porque é um momento que a gente se olha e a gente percebe que a gente não precisa ser o 10 o tempo todo, a gente não precisa acertar sempre, mas a gente pode aproveitar as coisas, aproveitar as dificuldades, aproveitar as fragilidades como um trampolim para crescer. Eu trouxe para vocês uma poesia que eu acho que vocês já até tiveram contato quando começou o processo de formação do Inova, mas eu acho que essa poesia nunca fez tanto sentido como nessa situação que a gente está vivendo hoje. Bem no fundo, no fundo, no fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto, a partir desta data. Aquela mágoa sem remédio é considerada nula, e sobre ela, silêncio perpétuo. Extinto por lei todo remorso, maldito seja quem olhar para trás. Lá para trás não há nada, e nada mais, mas problemas não se resolvem. Problemas têm família grande, e aos domingos saem todos para passear. O problema, sua senhora e os pequenos probleminhas. Eu não estou aqui para dizer para vocês que vai ser fácil, eu não estou aqui para dizer para vocês que os problemas vão ser resolvidos como por decreto. Mas eu estou aqui para dizer para vocês que a gente tem uma escolha. A gente pode escolher focar no problema ou focar na solução. E nesse momento a gente está buscando soluções, por mais que esteja sendo dificultoso para todo mundo. Vou entrar agora para vocês num segundo momento, que é onde nasceu o projeto de vida. No projeto de vida, ele nasceu lá do acolhimento. O acolhimento teve início em 2019, quando os alunos vieram até a diretoria e foram formados para esse momento de acolhida. E ele se configurou numa organização da escola, numa adaptação à realidade de cada unidade escolar para que ele acontecesse no início de 2020. O acolhimento, ele não é um momento de acolher alunos novos, ele é um momento de acolher toda a equipe, toda a unidade escolar, professores, funcionários, alunos que já fazem parte da escola e alunos que estão chegando. Uma curiosidade, né? Acolher, ele é um sinônimo de acreditar. Então, o acolhimento, ele é muito mais do que um oi, ele é muito mais do que umas boas-vindas. Ele é um momento que você acolhe sonhos, que você acredita nos sonhos desses alunos, desses meninos, e que você passa a ser presente nesse processo de transformar esse sonho em projeto, de transformar esse sonho em realidade. O acolhimento, então, é o marco zero do projeto de vida, que foi o momento que teve a consolidação dos sonhos, é o momento que a gente para olhar um pouquinho para a gente, no que a gente pretende fazer, em como a gente vai fazer e como a gente precisa trabalhar constantemente para chegar na idealização, na concretização desse sonho. As competências e atitudes dentro desse processo, elas são essenciais, tanto para o aluno, que vai se desenvolver ao longo do processo, mas ela é essencial para o professor. O professor precisa entender o papel dele nesse processo e o quanto a presença dele é significativa para que esse aluno invista e acredite que ele pode realizar aquele sonho dele com ações, às vezes, muito singelas. Dentro dessa proposta do projeto de vida, o projeto de vida está muito atrelado às eletivas, né? Ele é um processo de engajamento, que, como eu disse, ele não precisa ser rebuscado, ele pode ser muito simples, ele pode ser objetivo e ele precisa ser sincero. É um momento que a gente pensa nas nossas fragilidades, né? E é um momento que elas até ficam mais evidentes, porque a gente passa a expor uma insegurança muito grande quando a gente começa a passar a colocar para o outro esse sonho. Tudo nasce nesse período, nós fizemos essa acolhida, o projeto de vida ele não está desvinculado, pelo contrário, a BNCC ela retoma características da LDB, ela retoma os componentes curriculares e ela traz a visão de uma superação
de uma segregação dos alunos, né? Na verdade, eu não penso mais no aluno por partes, eu não penso no aluno social, intelectual e emocional. Eu penso num aluno conjunto, eu penso num aluno que ele precisa desenvolver tanto o seu intelectual, quanto o seu social, quanto o seu emocional. O aluno integral nessa evolução, ele passa por um processo. E esse processo ele não é só técnico. Eu não vou agregar, eu não vou passar o componente de forma técnica para ele, mas pelo contrário, eu vou propiciar vivências. Eu vou permitir que essas vivências aconteçam e que elas culminem em num aluno protagonista, para que esse aluno ele se torne protagonista, que ele consiga atuar na sociedade de forma plena, eu preciso passar por esse processo de presença, de contato, de engajamento, de conexão mesmo com o meu aluno. E as competências socioemocionais nesse processo, elas são fundamentais, porque o aluno aprende a lidar com seus conflitos de uma forma muito melhor, ele passa a resolver os seus problemas com uma facilidade maior, ele passa a se relacionar com as outras pessoas de uma forma diferente e a estabelecer relações mais significativas. Na verdade, ele foca nas suas escolhas numa relação direta com a sua forma de se olhar. É o seu olhar e o olhar para o outro que se modifica. Aí vocês podem me dizer assim, nossa, que processo mais difícil, porque às vezes nem eu mesmo como professor, nem mesmo eu como formador, eu tenho isso claro para mim. Na verdade, o projeto de vida, o próprio nome já diz, ele é para a vida, ele não é única e exclusivamente para a escola. Então, da mesma forma que nós precisamos mostrar para o aluno que nós também estamos crescendo nesse processo, para ele também vai ser um processo longo, um processo delicado e um processo que vai acontecer. Ele vai acontecer ao longo do caminho. Ele não tem um parâmetro fechado de início, meio e fim. Ele tem algumas situações de aprendizagem que, ao longo do processo, vão permitir essa evolução do indivíduo nessa plenitude de intelectual, de social e de emocional. O aluno, nessa estratégia, ele passa a estabelecer metas. E ele passa a entender que para que essas metas sejam atingidas, depende dele. Então, ele trabalha questões muito pessoais de autoconhecimento. Autoestima, autodeterminação, autorresponsabilidade. Não está só nas mãos do outro, está nas mãos dele. Esse protagonismo ele se torna muito evidente, muito forte. Mas não precisa. Qual é o nosso papel enquanto formador? Que esse processo seja o menos sofrível possível. Ele precisa compreender que as mudanças ao longo do processo elas vão acontecer. E elas não vão acontecer porque você é um fracassado, porque você é um medroso, elas vão acontecer porque você se abriu para possibilidades de mudança de ideias, de amadurecimento, e você compreende que o processo é muito mais importante do que o resultado, na verdade. O que você se torna ao longo dessa trajetória é muito mais significativo. Bom, dentro dos organizadores curriculares, né, a gente tem um ideal formativo, que é garantir que ao final do ensino fundamental esse aluno constitua-se como um cidadão autônomo, protagonista, capaz de interagir de forma crítica, solidária, que ele atue conscientemente na sociedade e que ele seja senhor das suas ideias, né? Que ele tenha vez e voz, mas que ele compreenda que as ações têm reações também. Que ele tenha consciência da que essa aprendizagem ela não é para um momento, mas ela é para a vida toda. E aí a gente tem uma organização dentro das turmas, né? No 6º ano, eu penso no eu e no outro. Eu olho para mim, eu me respeito, eu me compreendo, eu passo a gerir os meus estudos de uma forma mais organizada. O aluno saiu do 5º ano, que ele tinha só um professor, que muitas vezes ele usava um único caderno, ele tinha todo um vínculo ali, uma situação, no máximo ele tem 3 professores, que é um de arte, um de educação física e o professor da sala de aula. E de repente ele vai para o 6º ano com toda uma dinâmica diferente. Por isso que nesse momento é tão importante que vocês instrumentalizem o aluno a se organizar em termos de rotina, que ele se organize como
que momentos estudar, quadros de horários, cadernos, portfólios, enfim. É um momento de contribuir para que ele consiga fazer essa auto-organização. Ele possa gerir o seu tempo e o seu espaço. Na verdade, isso se tornou ainda mais difícil nesse momento em que a gente tem um conflito entre público e privado. Nós estamos muito mais expostos, né? Muitos professores finalmente conseguiram chegar no aluno e no universo do aluno, no ambiente da casa dele, de uma forma até mais rápida do que era quando estava na sala de aula. Quando ele chega no 7º ano, ele vai para os projetos dele. E, na verdade, ele começa a planejar ações com metas a alcançar no futuro. E ele começa a perceber que as ações cotidianas dele é que vão fazer com que esse projeto futuro ele aconteça de fato, ele aconteça de forma significativa, e ele entende que ele é parte fundamental, ele é responsável para que isso aconteça. No 8º ano, né, eu, nós e o mundo, ele passa a externar isso. Ele passa a desenvolver uma iniciativa social. Ele passa a querer colocar para fora esse amadurecimento que ele acaba conseguindo construir internamente. No 9º ano, ele passa quase que por um ritual de transição. É o momento que ele precisa pensar com mais afinco ao seu propósito de vida. Para alguns isso acontece muito fácil, muito rápido, para outros é mais dificultoso. E é um momento que você desenvolve o autoconhecimento como forma de fundamentar as escolhas que você vai fazer a partir dali. Quando ele vai para o ensino médio, né, o ideal formativo já é assegurar que esse estudante tenha um repertório pessoal, biográfico, científico, cultural e político capaz de permitir estruturar os projetos de vida. Entende-se que o aluno já tenha um autoconhecimento e um amadurecimento para que ele consiga transferir isso para essas escolhas. E essas escolhas, elas acabam sendo muito dolorosas em algum momento, porque você acolhe, o aluno acolhe o que ele conhece de si mesmo, ele se abre para o outro, para o meio, e ele precisa compreender a necessidade de novos olhares, tanto sobre si como sobre o outro. É um momento que a gente compreende que a gente pode mudar de ideia, que a gente pode mudar de rumo, que a gente pode mudar de projeto, a gente pode complementar, a gente pode reestruturar ou a gente pode modificar completamente. A gente tem uma relação aí entre um sentimento latente de fracasso, muitas vezes, mas que, na verdade, a gente precisa mostrar para o aluno que é um processo de amadurecimento e que desistir de alguma coisa ou mudar de alguma coisa nesse momento pode ser uma constatação desse amadurecimento e não uma sensação de fracasso, como muitos deles acabam absorvendo. É uma ruptura, é um momento que acaba se cobrando do aluno, que ele tenha uma postura de escolha, que ele compreenda as coisas muito rapidamente, que ele se torne completamente responsável, completamente ético, e na verdade ele ainda está em processo de desenvolvimento. No 1º ano, então, quem eu sou e as escolhas que eu faço, então eu revisito esse processo de autoconhecimento e eu atrelo ele às minhas escolhas. No 2º ano, eu começo quem eu quero ser e as aprendizagens de que necessito. Então, eu consigo fundamentar as coisas que eu quero, onde eu quero chegar, só que eu passo a entender que isso precisa de ações minhas, e ações muitas vezes diárias. Então, quanto que eu consegui hoje me aproximar do meu sonho? O quanto eu consegui me aproximar da meta que eu estabeleci para mim? O quanto as minhas ações estão contribuindo para o que eu quero ser, ou o que eu quero fazer da minha vida? E no 3º ano, na 3ª série, o meu percurso, conquistas e novos desafios. Então, eu passo a refletir pelo processo, por todo o processo que eu passei. Eu passo a vibrar com as conquistas que eu tive nesse processo. E eu também começo a me desafiar para as novas oportunidades.
o ambiente escolar, ele é um ambiente que promove uma certa segurança. Por mais que os alunos relutem em concordar com isso ou confessar isso. É um momento de muitas incertezas. E pelo menos, assim, grande maioria das escolas que eu estou acompanhando, eu percebo que há um grande nó no terceiro ano do ensino, na terceira série do ensino médio, por conta da dificuldade que eles têm de lidar com esse novo, de lidar com essa novidade de não ter mais a segurança da escola. E aí é um momento que muitos acabam ficando mais apáticos, com mais medo, mais frustrados, como se não fossem conseguir concretizar os seus projetos e as suas metas, enfim. Como eu disse anteriormente, não tem como a gente falar de competências de componentes do Inova Educação sem falar das competências gerais e socioemocionais. Tá? Então, na verdade, quando eu penso nas competências socioemocionais, elas são a base, primeiramente, das disciplinas do Inova, que vislumbra esse aluno protagonista, mas elas acabam também entrando em todas as outras disciplinas. Então, na verdade, quando eu penso lá no projeto de vida do meu aluno, e eu penso nesse momento que nós estamos vivendo, eu preciso ter a delicadeza de perceber que muitos desses projetos vão ser modificados nesse processo. Muitos alunos estão repensando coisas da sua vida, muitos alunos estão aprendendo coisas novas, nós estamos vivenciando situações completamente diferentes do que nós estávamos habituados. E muitos desses alunos, eles vão revisitar os seus projetos de vida com um olhar muito mais amadurecido, alguns com um olhar muito mais inseguro. Então, esse momento é um momento de fortalecer essas competências socioemocionais, eu diria até de vivenciar essas competências socioemocionais para servir de apoio para o aluno. O que eu vivencio, eu consigo ensinar com uma propriedade muito maior. Eu costumo dizer que você não ensina a ser leitor se você não é leitor. E você não ensina a trabalhar as competências socioemocionais se você não vivencia essas competências socioemocionais no seu cotidiano. O que nós já sabemos sobre essas competências gerais, né? A gente tem lá o nosso primeiro contato com as competências socioemocionais foram essas 10 competências que vocês já conhecem, que vocês já trabalharam em algum momento, mas eu fiz questão de colocar no slide para que vocês possam olhar ela novamente. E aí a gente entra nas competências socioemocionais. Nós temos 5 macrocompetências. Abertura ao novo, e muitos de nós, por mais que a gente relutasse, a gente está sendo exposto a essa abertura ao novo e a gente está precisando compreender e aceitar essas mudanças, né? Dançar conforme a música. Amabilidade, todos nós estamos necessitados desse cuidado do outro, desse carinho do outro, e até por nós mesmos, né? É um momento de autoconhecimento e de se cuidar, de se amar. Quando a gente se cuida, a gente se ama, tá se amando, né? Obviamente. A autogestão, seja do tempo, seja do espaço, seja da organização para esses momentos de trabalho, para esse momento de estudo, seja esse momento de gerir o seu tempo, de gerir a sua família, de gerir os cuidados que você precisa ter em volta de você para que você consiga dar conta de tudo. O engajamento com os outros, nenhum de nós está sozinho. Acho que a gente nunca precisou um do outro como a gente precisa agora. A gente está realmente sentindo falta desse outro, né? E a resiliência emocional, que eu acho que é uma das coisas que mais pegam no momento. A gente está exercitando uma empatia e a gente está necessitando dessa empatia também. Quando a gente fez a live da conexão na gestão da emoção, o nosso foco era justamente esse, cuidar desse emocional, porque cuidando do nosso emocional a gente consegue contribuir para o emocional do outro. A gente tem um modelo organizativo aqui, né, dessas 5 macrocompetências, que elas se dividem em 17 subcompetências. Então, dentro do engajamento com os outros, iniciativa social, assertividade, entusiasmo. Dentro da resiliência emocional, a tolerância ao estresse, autoconhecimento, tolerância à frustração. Enfim, todas essas subcompetências, elas vão contribuir para que essa macrocompetência se evidencie na sua ação cotidiana.
Bom, pessoal, eu trouxe como uma sugestão de atividade que vocês façam o sorteio dessas macrocompetências ou para um grupo determinado ou um aluno. O grupo sala de aula discute sobre essas macrocompetências, sobre as características de cada uma. Eu trouxe alguns slides complementares em relação a isso. E que esse grupo, o aluno, pense em uma forma criativa de apresentar essa macrocompetência. Na hora de socializar a macrocompetência, ele vai apresentar, mas ele não vai nomear. Quem vai fazer isso vai ser o grupo. O grupo vai buscar identificar qual macrocompetência é essa que está sendo apresentada. É uma forma deles fazerem uma conexão entre o conhecimento técnico e teórico da macrocompetência e ela é evidenciada numa situação ou numa proposta que seja mais criativa, mais lúdica e que desperte mais atenção, seja mais significativa de fato. Bem, aqui são alguns slides complementares. Dentro de cada macrocompetência, vocês vão ver que tem uma explicaçãozinha, né? Sobre as subcompetências dentro dessa macro, abertura ao novo, amabilidade, autogestão, engajamento com os outros, resiliência emocional. Bom, a priorização dessas competências socioemocionais, ela surgiu de uma pesquisa que deu origem ao Inova Educação e pequenos grupos de trabalho. O trabalho é um trabalho intencional de apoio ao desenvolvimento socioemocional dos estudantes. E se a gente não tiver o foco direcionado para essas competências, o trabalho não vai surtir o efeito ou atingir a meta esperada, que é um professor atuante numa pedagogia da presença, formando um aluno protagonista. Aqui a gente tem um quadro, que é o quadro do projeto de vida, né, o bem mais organizado. Vocês podem ver que aqui está coloridinho as macrocompetências. Dentro de cada macrocompetência, a gente tem as subcompetências. E vocês vão observar, por exemplo, quando a gente olha aqui a empatia. Ela aparece no 6º ano, pula o 7º, depois ela volta no 8º, no 9º, no 1º. Respeito tá no 1º, depois ela vai voltar lá na 2ª série. Confiança vai aparecer lá na 3ª. Então, o que acontece? As competências, elas precisam ser revisitadas em vários momentos. Obviamente que o aluno que teve a experiência de vivenciar essa empatia lá no 6º ano, quando ele chegar no 2º ano, no 1º ano aqui, ele já vai ter uma vivência completamente diferente, vai ter um amadurecimento maior. Então, vocês vão perceber que várias dessas competências, elas vêm e voltam durante todo o percurso formativo. E, na verdade, se a gente pensar, esse aluno do 6º ano, quando ele chegar aqui no 3º ano, se ele tiver passado por todas essas vivências, obviamente que a gente tem um ganho de maturidade, de aprender a lidar com essas macrocompetências de uma forma muito mais significativa. Muitos de nós não teve nenhuma oportunidade de vivenciar essas macrocompetências e essas subcompetências, e às vezes é tão difícil para nós lidar com muitas delas. Então, na verdade, o meu convite, que foi uma coisa que eu também fui convidada a vivenciar isso, desde que eu comecei a acompanhar o Inova, é que a gente traga para a nossa vivência essas macrocompetências e que a gente se aproprie de várias delas no nosso contexto, para aí a gente ter uma propriedade maior de passar isso para o aluno. Eu trouxe uma outra reflexão aqui, é uma música do Lenine. Eu não conhecia a música, mas a letra me chamou a atenção desde o dia que eu tive contato com ela. Eu já me perguntei se o tempo poderá realizar meus sonhos e desejos. Será que eu já não sei por onde procurar? Ou todos os caminhos dão no mesmo? E o certo é que eu não sei o que virá. Só posso te pedir que nunca se leve tão a sério. Nunca se deixe levar. Que a vida é parte do mistério. E é tanta coisa para se desvendar. Por tudo que eu andei e o tanto que faltar, não dá para se prever. Nenhum futuro, o escuro que se vê, quem sabe pode iluminar.
os corações perdidos sobre o muro, e o certo é que eu não sei o que virá. Só posso te pedir que nunca se leve tão a sério, nunca se deixe levar. Que a vida, a nossa vida passa e não há tempo para desperdiçar. Essa música, Todos os Caminhos, eu trouxe como uma outra sugestão também, que vocês façam uma reflexão do que trata essa música e que mensagem há nessa canção que se relaciona com o papel que a escola desempenha na vida dos estudantes. Nós adoraríamos ter uma bola de cristal e dizer que o aluno X ou o aluno Y vai conseguir concretizar o seu projeto de vida e vai ser bem-sucedido. Nós adoraríamos dizer que, num futuro muito próximo, nós estaremos de volta à sala de aula, executando as nossas atividades. Que bom que fosse amanhã, mas a gente não sabe. É incerto ainda. Então, a gente não tem muitas certezas, mas a gente também não pode ficar parado. A gente tem um processo longo para administrar e é essa caminhada que faz valer a pena. Na verdade, a gente vislumbra, a gente quer muito saber quando que isso tudo acaba, quando que isso tudo se resolve. E as únicas respostas que a gente tem no momento estamos vivendo um novo normal, estamos construindo um novo normal, estamos sendo convidados a vivenciar coisas novas, estamos sendo convidados a nos autoconhecer, estamos sendo convidados a nos modificar de alguma forma. O que a gente não fez por livre e espontânea vontade, o externo, os fatores externos fizeram com que a gente parasse e a gente refletisse e a gente se organizasse no meio desse caos. Bom, os conceitos fundamentais do projeto de vida, ele é um componente curricular e irradiador. Ele atua em 4 dimensões indissociáveis: a pessoal, a cidadã, a acadêmica e a profissional. Portanto, não é sinônimo de projeto ou escolha profissional propriamente dito. Ele lida com a individualidade de cada estudante, ele nasce dos sonhos, portanto, ele é único. Trata do presente, mas trata também do futuro. Ele depende do empenho, do foco do estudante, na mesma medida em que necessita de apoio e orientação dos profissionais da escola. A pedagogia da presença nesse processo, ela é fundamental. Porque muitas vezes, eu sempre costumo dizer isso, muitas vezes quem acredita no teu sonho está lá na sua escola. É o seu professor, é o seu tutor, às vezes até um funcionário da escola. E muitas vezes não está na família, que é onde ele gostaria que estivesse. Hoje nós estamos em isolamento, em distanciamento social, e muitos desses alunos estão vendo esses seus projetos ruírem, esses seus projetos serem o tempo todo refutados. E as incertezas são gigantes. Mas o nosso papel é o papel de autoconhecimento, de autorreflexão, de autorresponsabilidade e de determinar os próximos passos, de orientar esses próximos passos dentro do que nos cabe. Esse professor de projeto de vida, eu costumo dizer que das disciplinas do Inova é uma de maior responsabilidade, porque ela dá embasamento não só para as outras 2 disciplinas do Inova, mas ela dá embasamento para todas as disciplinas e para todos os componentes curriculares, porque ela lida com o combustível desse processo, que é o que você quer se tornar, quem eu sou e onde eu quero chegar. O professor precisa conhecer esse aluno, as suas características, os seus interesses, reconhecer os seus desafios, se colocar no lugar do estudante nesse momento de tantas incertezas. Ele vai ser um auxiliar nesse processo de autoconhecimento e autoavaliação. Ele vai orientar esse estudante a se organizar na vida acadêmica, na vida escolar, a fim de que ele priorize ações que levem ele à concretização desse sonho ou desse projeto de vida. Ele vai socializar e compartilhar com os professores e gestores o projeto de vida de cada estudante, porque esse projeto de vida ele é insumo para todos os outros componentes curriculares. E muitos deles vão ser reorganizados, reestruturados, vão ser modificados nesse processo.
principalmente diante de tantas incertezas e de tantas autorreflexões que esses estudantes estão passando. Nós mesmos estamos remodelando vários dos nossos projetos de vida. Imagine os estudantes. Ele realiza as atividades de maneira intencional e sistematizada a partir de metodologias ativas. Então, na verdade, às vezes é uma atividade que parece ser muito simples, parece não ter nenhum significado real, mas, na verdade, ela tem intenções por trás, com foco nas competências socioemocionais. Muitas dessas metodologias ativas estão prejudicadas porque várias das atividades do projeto de vida, elas eram organizadas para acontecer em grupo e elas estão sendo reformuladas para acontecer individualmente. Várias das propostas de metodologia ativa dependiam da presença, dependiam do contato, e esse contato, essa presença, está tendo que acontecer remotamente. Então, muitas coisas elas vão ter que se reorganizar no meio desse processo. Dentro da literatura que embasa o projeto de vida, é um trabalho sequencial, como vocês puderam observar naquele quadro. Ela é um trabalho ativo, que depende muito de ações pessoais e da troca dessas ações com o meio e com as pessoas que a gente convive. É um trabalho intencional, então é muito importante para o aluno que ele entenda qual a intenção que tem por cada atividade, por mais simples que pareça ser. E ele é explícito, porque ele é focado, ele tem uma relação direta com estabelecer metas e passar por um processo de desenvolvimento para atingir essas metas. Então, quando eu falo de um trabalho intencional, é um trabalho significativo e um trabalho que o professor entenda o que ele está fazendo e que o aluno perceba essa intenção por trás. Os conceitos fundamentais para os professores de outras disciplinas é conhecer o projeto de vida desses estudantes e também incentivar e também dar respaldo e também dar insumo para que ele invista nesse projeto de vida. É articular os conteúdos do seu componente com o projeto de vida dos estudantes, trazendo significado para esse processo. E o professor das eletivas, especialmente, ele deve conhecer esse projeto de vida para propor planos de eletiva para esse aluno. A gente sabe que as eletivas foram uma das disciplinas mais prejudicadas nesse processo. A gente entende que o Centro de Mídias acaba oferecendo algumas disciplinas, algumas aulas de eletiva que não condiz com o projeto de vida dos alunos, mas como eu disse para vocês, a base de todo esse trabalho são as competências socioemocionais, e o que tem que ficar claro para o aluno é como que eu vou agir no meu processo, como que eu vou me apropriar dessas competências socioemocionais para garantir o sucesso do meu projeto de vida, ou até mesmo a mudança do meu projeto de vida para ser bem sucedido em outra questão. Esse sucesso, ele vem da questão de formação plena do indivíduo. Então, o me sentir feliz, o me sentir realizado, o me sentir útil, o sentir que o meu propósito de vida está sendo concretizado nas ações do cotidiano. É ter vez, ter voz e ser senhor das minhas ações. Conseguir entender a relação entre as minhas ações e o que ela gera, o que ela impacta nas pessoas, no meu universo, na minha família, no meu grupo de amigos. E aí, para finalizar o nosso ATPC de hoje, a nossa fala dentro do projeto de vida, eu intitulei esse quinto momento como autoconhecimento. A minha sugestão é que vocês, professores, e não faço questão que me encaminhe, nada disso, eu acho que é um momento de vocês, que vocês pensem nos últimos 3 anos da vida de vocês e identifiquem alguns marcos pessoais e profissionais. E aí eu coloquei um exemplo, que é uma atividade do 9º ano, do 1º bimestre, que é nossas identidades na linha do tempo. Por que eu estou sugerindo que vocês façam isso? Porque é muito importante a gente lembrar de onde a gente veio, é muito importante a gente ter metas de onde a gente quer chegar, e é muito importante que a gente compreenda o quanto esse processo é significativo, o quanto esse processo é importante. E eu só vou conseguir despertar no meu aluno
esse desejo e esse pertencimento do que eu sou, do que eu quero ser e do que eu fui, se eu vivenciar isso também, se eu conseguir passar essa verdade para o meu aluno. Aqui eu trouxe alguns exemplos de registros. Esses eram os exemplos, na verdade, que a gente tinha lá no início, quando tudo isso começou. Registros por citações, portfólio da turma, pautas e critérios sobre a turma, que seriam algumas atividades até de rubricas, o diário e as práticas, né? E até esses registros, eles se modificaram, porque hoje a gente tem que usar um ensino remoto para conseguir fazer com que esse processo e essas atividades, elas sejam sistematizadas de alguma forma. Tenho certeza que cada um de vocês, dentro da realidade da unidade escolar de vocês, estão se organizando para isso, mas eu quero deixar muito claro que o que torna esse processo mais significativo é realmente o aluno ser colocado, ser exposto a situações de autoavaliação. Que ele consiga olhar para o processo dele e amadurecer compreendendo em que ponto ele está permitindo esse engajamento e que momento ele não está permitindo. Quando nós estávamos no presencial, o nosso engajamento ele era facilitado pelo contato físico. E hoje, à distância, a gente tem uma convivência um pouco diferente do que nós estávamos habituados. E é preciso que o aluno consiga refletir sobre como ele está se desenvolvendo como pessoa, de que forma que ele está se conhecendo e de que forma ele pode se posicionar nesse novo normal. E aí eu deixei como avaliação, eu não fiz um link de forms para vocês, eu deixei aqui o meu telefone celular e o meu e-mail, e eu gostaria que vocês me respondessem essas 3 perguntas. Quem tiver um tempinho, quem sentir vontade, né? Não quero que seja uma imposição, mas é muito importante para mim, é importante para nós, na verdade, para que essa troca continue acontecendo. Eu quero que vocês me respondam que bom, o que ficou de bom dessa fala, que pena, o que vocês não concordam, ou o que vocês acham que teria que ser diferente, ou que eu teria que abordar de uma forma diferente, e o que tal, que são sugestões do que a gente desenvolve a partir de agora. Já vou me adiantar com vocês que nosso próximo encontro vai ser para falar de eletivas, o próximo de tecnologia, e nós estamos organizando um momento para falar especialmente com vocês sobre as metodologias ativas e a forma de avaliação das disciplinas do Inova Educação. Muito obrigada pela atenção de vocês, tenham um bom dia.